2 Grêmio, 0 São Paulo. Muito boa tarde para você, Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo aqui na PAN, ao lado do José Manuel de Barros, do Giovanni Chacon, de toda a seleção de esportes da PAN. 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi uma vitória muito justa do Grêmio, o resultado é indiscutível. Primeiro tempo ainda houve algum equilíbrio, mas no segundo tempo o Grêmio foi totalmente dominante, né? No primeiro tempo teve um momento ali que o São Paulo até ficou mais com a bola, ocupou o campo do Grêmio, mas não criou nenhuma chance perigosa, não obrigou o goleiro do Grêmio, que ontem era o Gabriel Grando, ele não precisou fazer nenhuma defesa. Esse foi o lance mais perigoso, o chute do Tapia, que foi até um chute bonito, que a bola passou perto, mas o São Paulo não acertou gol nenhuma vez, né? Neste momento do jogo que a gente está vendo aí, que havia um equilíbrio, até o São Paulo conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola no ataque. Mas depois o Grêmio pressionou, teve uma chance do Pavão, que o Rafael fez uma ótima defesa, e a partir daí o Grêmio conseguiu por alguns minutos empurrar o São Paulo para trás e faz o primeiro gol, né? Esse é o lance que o Rafael pega do Pavão, e a partir daí o Grêmio tem 3 chances na sequência, na terceira ele faz o gol, e aí acabou. E isso ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo se expôs bastante. Já no intervalo, o Crespo tirou um zagueiro. O time não conseguiu melhorar na parte de criação e ficou bem exposto. O Grêmio se aproveitou bem disso. Fez de pênalti o segundo gol. Um pênalti que realmente aconteceu, né? Que precisou da ajuda do VAR, mas foi bem claro no campo ali o pênalti para o time do Grêmio, e poderia ter feito mais. O Grêmio teve mais chance de fazer um terceiro gol do que o São Paulo de diminuir. Então, um primeiro tempo que ainda houve algum equilíbrio, mas depois do gol do Grêmio, o domínio total do time gaúcho, e no segundo tempo poderia ter feito até mais gols, né? Os dois muito desfalcados, não só o São Paulo, o Grêmio também tinha muito jogador fora. São Paulo, durante o jogo, ainda o Wendel provavelmente é outro que não deve mais jogar na temporada, saiu ainda no primeiro tempo. Entrou o Lucas, mas o Lucas não está bem. O Lucas entrou no intervalo, jogou todo o segundo tempo, mas o Lucas está claramente longe da sua condição ideal. Então o São Paulo vai tentando se virar. Vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, a chance mais real é se abrirem mais vagas. Pensar em ficar entre os 6 primeiros é muito difícil. Ano passado ficou em 6º, esse ano vai ficar numa posição abaixo. Vai brigar ali entre o 8º, 9º, 10º lugar, né? O Fluminense, que é o 7º, abriu um pouquinho. O São Paulo ali, hoje ele está... Os times que vêm ali de trás já estão se aproximando, né? O próprio Grêmio chegou um pouco mais perto. O Bragantino está perto, mas está num momento mais de queda. Então o São Paulo vai brigar ali entre o 8º e o 10º lugar. Não deve sair muito disso, não. Como disse o Bruno, estamos acompanhando aqui os melhores momentos. Gente, só tem lance do Grêmio. Só tem lance do Grêmio no jogo. São Paulo teve uma oportunidade no comecinho e outra lá para o final da partida, quando já perdia por 2-0. Flávio Prado, muito boa tarde. Tá aí, o Grêmio derrota o São Paulo com autoridade. Jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, 2 para o tricolor gaúcho, 0 para o tricolor paulista. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno, Piperno, amigos. Bom, o São Paulo entra na sua realidade, né? Houve um momento aí que o Crespo era um gênio, e eu falava aqui, é o Zubeldia bem vestido, não muda nada. Com o Zubeldia foi a mesma coisa. São Paulo, ele parece aquele filme Feitiço do Tempo. Ele sempre volta para o mesmo lugar, né? O Dia da Marmota. O Dia da Marmota. Ele sempre volta para o mesmo lugar. E agora ele está no Dia da Marmota. Ele está voltando para o mesmo lugar. Então é isso. Às vezes cai um pouco mais. O ano passado ele segurou um pouquinho mais. Esse ano caiu um pouco mais. Pode ser ainda, dependendo desse próximo jogo, que ainda consiga subir um pouquinho de posição. Ou até cair um pouquinho, né? É realmente um time mais ou menos, com técnico mais ou menos, e que tem momentos de brilho. O São Paulo, ele viveu uma ilusão muito grande com a história de chegar em eventual final da Libertadores, aquela conversa de, pegamos a LDU, que bom, né? Vai passar pela LDU, e como na cabeça deles, né? O Flamengo e o Palmeiras são fregueses, pode ser campeão de novo. Isso gerou Isso era uma coisa assim, meio que normal entre os São Paulo. Eles falavam isso com uma naturalidade. Como se o time de São Paulo fosse alguma coisa extraordinária. São Paulo, em nenhum momento, foi melhor do que a LDU. Não é melhor que a LDU. Ele é do mesmo nível. Poderia ter conseguido classificação? Claro que sim. Dependia do jogo. Mas no primeiro jogo lá, ele já perdeu a classificação. Aqui foi envolvido, perdeu os 2 jogos. E aí entrou no choque de realidade. Esse é o problema, né? Quando você não tem noção do seu tamanho, você acaba gerando uma expectativa muito maior daquilo que você vai poder cumprir. Esse é o problema. É você não chegar e colocar as coisas claramente. Nós não temos time para ganhar a Libertadores. Se vier, vai ser uma coisa meio ocasional, dependendo de uma série de situações. Como, em contrapartida, não tem time para ser rebaixado. São Paulo está no meio. Ele não é nem para ser rebaixado, nem para ser campeão.
O que vier é lucro, ou o que vier é um prejuízo fora do padrão. O São Paulo cair seria normal? Não seria normal, não é time para cair. São Paulo ganhar alguma coisa é anormal? Anormal, não é time para ganhar nada. É time mais ou menos, endividado, com uma série de problemas políticos, e vendendo ilusão, né? Vendendo aquela coisa, vamos encher o estádio, não dá nada. O time do São Paulo é um time mais ou menos. Treinadores que o São Paulo tem que contratar, treinadores mais ou menos. Não vão tirar nada além do que o time pode dar. Mas tem contundidos. Você olha os jogadores contundidos do São Paulo. O Dineno é desfalque, pô. Não tem. O São Paulo trouxe o Oscar. Quando que o Oscar jogou? Para que o cara seja desfalque, ele tem que ter jogado. O Lucas começou bem, mas faz tempo que não joga. Bruno até citou outro dia, ele joga menos que o Neymar. Então não é desfalque, né? Então, sabe, fica uma coisa assim. Desfalque é o Caleri, mas já desde o começo do ano, né? Então já deu para você tentar resolver alguma coisa. Ou ficar claro que você gasta uma fortuna com o elenco, mas não tem jogador para reposição. Tá bom, é isso. São Paulo é isso. Não é mais que isso, não. E o Grêmio também. O Grêmio também é meia boca. E ontem, 2 times meia boca, o Grêmio foi melhor, mereceu ganhar, mas é isso. Nada além disso. Nenhuma surpresa, não está acontecendo nenhum absurdo. Qualquer São coisa. Paulo ganhou aqui, o Grêmio ganhou lá. Isso. Qualquer coisa que alguém entenda que fugiu da normalidade é o próprio, como a molecada diz, sem noção. É isso. São Paulo é isso, o Grêmio é isso. Qualquer coisa que aconteça fora disso é falta de noção. É falta de saber onde pode chegar e onde dá para chegar. São Paulo é isso. Aquelas vitórias que ele conseguiu, um monte daí na sequência, quando ele chegou, fora da normalidade. E agora também tá, porque ele tem 8, dos 8 jogos só ganhou 1, não foi isso? Também não é normal. Então ele deu uma barrigada para cima, uma barrigada para baixo e está no mesmo lugar, dia da marmota. Você citou o confronto com a LDU, que o São Paulo deixa a Copa Libertadores, inclusive sem marcar um gol nesse confronto contra a LDU, mas antes disso, já diante do Atlético Nacional da Colômbia. O São Paulo, não sei como empatou aquele jogo lá na Colômbia, que foi um bombardeio dos colombianos, mais de 20 finalizações. 2 pênaltis perdidos. 2 pênaltis perdidos, e aqui no Morumbi também empata o jogo contra o Atlético Nacional. Então a eliminação, ela não veio contra o Atlético Nacional, mas o São Paulo acabou sendo eliminado pela LDU. E LDU e Atlético Nacional não têm a mesma folha que o São Paulo tem. Não tem o mesmo investimento que o São Paulo tem, mas... Não são piores que o São Paulo. Não são piores que o São Paulo. São times até mais competitivos que o São Paulo. O Atlético Nacional poderia, como vocês lembraram, perfeitamente ter eliminado o São Paulo. Como a LDU poderia ter sido eliminado pelo São Paulo. São times do mesmo nível. Do mesmo nível. São Paulo podia eliminar a LDU podia eliminar o São Paulo. O São Paulo podia ter sido eliminado pelo Atlético Nacional, podia ganhar como ganhou, um pouco com a felicidade lá do primeiro jogo. Como também o jogo com a LDU, com um pouquinho de sorte, teria sido só 1-0. Talvez a história fosse outra. Mas são times iguais. O que não pode é essa história, sabe? Essa conversa fiada aí, não. Morumbi, vamos encher, a torcida conduz pro buraco, né? Então, sabe, não resolve nada, cara. Nada. Não tem time, não tá estruturado, não tem grana, não dá pra brigar. Na Libertadores, São Paulo jogou 5 jogos no Morumbi e ganhou 1. Só ganhou do Tajeres. Ele empatou com a Aliança Lima, empatou com o Libertad e ganhou do Tajeres na fase de grupos. Aí na mata-mata ele empatou com o Atlético Nacional e perdeu para a LDU. Aqui na fase de grupos ele ganhou os 3 jogos fora. Ele conseguiu até meio fora da curva, porque São Paulo normalmente ele vai melhor no Morumbi do que fora. Na fase de grupos da Libertadores foi meio invertido. Ele ganhou as 3 fora e em casa ele empatou 2 e ganhou 1. Mas depois já no mata-mata ele não venceu nem o Atlético Nacional e nem a LDU aqui no Morumbi. Só foi bom para a torcida que tinha ingresso mais barato e colocou o subpreço, né? Para eles foi bom. Por isso que eles ficaram bravos, eles não conseguiram seguir com essa mamata, né? Mas se não fosse a torcida do São Paulo, a situação do clube seria ainda pior. Seria? Seria ainda pior, porque sem o apoio do torcedor fica ainda mais difícil para esse São Paulo. Falaram até em Morumbi zero, torcedor do São Paulo se acostumou a colocar 50 mil torcedores nos jogos do Morumbi. Depende da torcida. Se for a torcida que pega uma parte da Claro que quem manda no jogo são os jogadores, comissão técnica. Parte da renda, não adianta. Mas a torcida do São Paulo abraçou o time. Então vamos lá. Até no momento ruim, numa fase ruim do clube, do São Paulo. Eu vou colocar uma situação aqui, Pedro. Quando o São Paulo ia jogar com a LDU, segundo jogo, houve uma busca frenética por ingresso. Sim. Todo mundo queria ingresso. Porque estava a ilusão de que ia passar, que ia ganhar, não sei o que e tal. O que aconteceu? O São Paulo, a torcida, a tal torcida que coloca as faixas e tal, não sei o quê, ela tinha ingresso. E ela colocava um sobrepreço. E o São Paulo tem o cara que realmente é o torcedor, é o cara que dá dinheiro pro clube, não toma dinheiro do clube, que essas torcidas uniformizadas, elas tomam dinheiro, não dão.
O torcedor tem um plano sócio-diamante. É claro que eu não faço bastante plano, então como eu sei os valores e até o nome, é porque alguém me falou e eu vou colocar no plural. Alguém, muita gente me falou sobre isso. Encontrar a pessoa, o cara, pô, plano diamante, eu pago 330 pau todo mês, não tem ingresso para o jogo de São Paulo com a LDU. Esses caras, eles tiveram, se quiseram ir ao jogo, eles tiveram que comprar das torcidas uniformizadas pagando mais do que o valor normal. Porque a torcida uniformizada tinha o ingresso, mas ela colocava o sobrepreço. Ela enche aquelas porcarias, aqueles balangandãs dele lá, e aí o ingresso custa 100, eles metem 400. Eu já não sei. Né? Claro que eu não vou comprar ingresso de torcida uniformizada, nada disso. Esses caras, eles são úteis para São Paulo? Zero utilidade. Aí eles jogam aqueles foguetinhos, aquelas porcarias lá que não quer dizer nada, não tem utilidade nenhuma. Quem é útil? O cara que paga todo mês. Esse sim, bonitinho. Sabe o que aconteceu com esses caras? Eles saíram, cancelaram os planos. Quando chegou um jogo, agora recentemente, eu estava vendo o jogo, trabalhando no jogo de São Paulo, e eu até perguntei para a pessoa onde fica o sócio diamante. O cara falou, lá parte do time e tal. Tá vazia. Um monte de gente cancelou o ingresso. Porque o cara, na hora do vamos ver, ele não ficou, porque os ingressos dele não chegaram lá, ele teve que comprar de torcida uniformizada. Sabe, esses caras são os caras que se dizem os caras que ajudam. Ajuda no quê? Ajuda no quê? Não sei como é que funciona no São Paulo essa questão dos ingressos, mas é uma realidade em quase todos os clubes aqui do futebol brasileiro que quando é jogo de Libertadores, quando é jogo decisivo, todo mundo quer o seu ingresso, todo mundo quer assistir. Agora, em um jogo menos atrativo, sei lá, São Paulo e um adversário, digamos assim, inferior tecnicamente. Um jogo do Campeonato Paulista. A pessoa não procura o ingresso. Não sei como é que é no São Paulo. No Corinthians eu sei que a participação nos jogos é contabilizada, até dentro de um ranking. E aí o torcedor que vai em todos os jogos tem prioridade na hora de comprar o ingresso para o jogo, digamos, mais importante, mais decisivo. Mas fato é, São Paulo, tá aqui no nosso GC, né? São Paulo perdeu 6 dos últimos 7 jogos na temporada. E é a 7ª derrota nos últimos 9 jogos, Fábio Piperno. A 7ª derrota do São Paulo nos últimos 9 jogos. Boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedrinho, colegas, um abraço à nossa audiência. Você sabe que muitas vezes nesses últimos dias eu citei Flávio Prado em alguns programas que eu faço, porque foi exatamente esse senhor. E no começo, quando o Crespo assumiu, falou, o Crespo usa o meu dia elegante, tal, né? Bom, e é verdade, né? Como o cara é... Olha, eu tô começando a mudar um pouquinho. Eu acho que o Crespo ainda é pior que o Zubeldia. É aí que eu ia chegar. Tô quase chegando a essa conclusão. Os dois são ruins. Os dois, bem pra caramba, são nota 6. Mas eu acho que o Crespo, para ele atingir nota 6, ele tem que... Só se for pela elegância. O que falta, aquele meio... bônus. Assim, bônus de elegância, né? Eu acho que o Zubeldia... E o Wilson César disse que é o técnico mais estiloso do futebol mundial. Ele tem cara de técnico do São Paulo dos bons tempos. No São Paulo, na época que o São Paulo era um time que eles se diziam, que eu também não vejo. Era time de elite e eu morava na Penha. Eu tinha que pegar 4 ônibus para ir lá. Eu torcia pro São Paulo pegar 4 ônibus para ir lá. Ônibus, não tinha metrô, ônibus, trem, aqueles descendo no Lago da Concórdia. Era o time de elite, eu era o time de elite. Eu ainda falava, olha que tonto. Eu falava, não, eu torço para um time de elite. E para ir na feira tinha que ir na xepa. Essa coisa de narizinho empinado. E aí combinava com o São Paulo. Eles metiam um cara, sabe, todo. Aí sabe, aquele cara que espirra, faz. Esse é do São Paulo, né? Então ele combina. Agora, em termos de produção, o Cilinho barrigudão, com agasalho e tal, né? Não. É outro nível. É outro nível. E o Crespo no Largo Terno. Por exemplo. Outro dia a gente transmitiu o jogo, o Choque Rei, né? Calor 40 graus, um solzão lá no Morumbi, e o terno tava lá. Nada contra. Tava de terno. O senhor Hernan Crespo, sempre muito estiloso. Não tem problema, Cilinho. Liga lá, Piperno. Não, o Flávio citou o Cilinho, né? Até eu cheguei a falar isso pro Flávio uma vez. Tem um técnico na Rússia, enfim, dirigiu a seleção russa, passou rápido pela Premier League, uns 15 anos, encrenqueiro, briga com todo mundo lá na Premier League, ele não durou nem um ano. E também vai lá, mordão, na beira do gramado e briga, fica xingando os caras, pá. Mas num belo dia, por exemplo, ele revelou um sujeito chamado Kvaratskhelia. Agora não tinha. Isso. Eu acho que ele entendia um pouco. Chegou a ser campeão da Rússia lá atrás e tal. Por times fora fora de Moscou, fora do eixo principal. Então, Moscou, São Petersburgo. Pegou um outro time, ganhou o campeonato e de vez em quando tinha essas sacadas aí. Pegar um menino georgiano de 18 anos na época, lançou o cara, eu ficava olhando, falava, enfim, pro nosso
Raí Monteiro, que na época trabalhava, falava, Raí, pô, esse moleque é um mágico da bola, não. Mas o Gordinho bate muito nele, fica xingando e tal, né? Mas o Gordinho entendia, como o Cilinho. Quem é o Gordinho? Eu esqueci o nome desse técnico russo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha um Cri-Cri que era o Lobanovski. Mas... Não. Esse é o Lobanovski era terrível. Na verdade, ele era da União Soviética. Ele era ucraniano, se não me engano. Esqueceram o técnico do Rubin Kazan. Aí, foi quando o Kvaratskhelia começou. Aí, no caso de São Paulo, eu acho, honestamente, assim, o Zubeldia é razoável e eu acho o Crespo não chegou a esse nível. E embora eles tenham tido lá, uma vez na Sul-Americana de 2020, um confronto direto na decisão e o time do Crespo ganhou, Defensa e Justiça ganhou do Lanús. Mas o Lanús, em compensação, naquele momento, e um pouquinho depois, foi um time que lançou um monte de jogador bom, inclusive um certo Flaco Lopes. Agora, o que mais me incomoda é, assim, aquela coisa de... O recorte de curto prazo, né? Então, quando o Zubeldia começou no São Paulo, teve uma ótima série inicial de uns 13 ou 15 jogos que aí compararam com o início do Tele Santana. Mas puxa... Quase vomitei aqui nesse dia. Então... Eu tive que sair, lembra? Tomar remédio pro fígado e tal. Eu tive ânsia de vômito. Quando falaram isso, eu falei, não, ô louco, pelo amor de Deus, saí, vomitei e voltei. Eu entendo. Tem outra reação, né? Pelo amor de Deus. Eu sou solidário à sua indisposição. Lógico. E agora, nesse começo, de novo, a empolgação, né? Com o início do Crespo. Tudo bem que o São Paulo, porque reposicionou o Bobadilla, porque teve não sei o quê. Falei, rapaz, tá muito cedo para isso. E aí, claro que também essa sequência de derrotas, ela é muito influenciada, muito condicionada pela série de desfalques importantes que São Paulo tem tido. São Paulo não tem um elenco tão rico, perdeu vários jogadores por lesões graves, aí não é problema do técnico ou do próprio jogador. São Paulo tem tido muito azar em 2025, é importante a gente lembrar isso. Então isso está condicionando essa queda de rendimento. Então, é um elenco razoável, um técnico nota 5, mediano, e um elenco e um grupo de jogadores que tem tido muitos desfalques. Agora, há também outras questões estruturais, que não vamos ficar aqui discutindo toda hora, mas, de novo, é um São Paulo que, a exemplo de vários clubes grandes e importantes do futebol brasileiro, ele hipoteca o futuro para apostar no velho. Então, aquele Corinthians, por exemplo, de 2021, 2022, ele trouxe Paulinho, Renato Augusto, o Willian, né? Então, trouxe vários ídolos veteranos e foi para pagar isso aí, descartando promessas importantes. O São Paulo praticamente liquidou uma base muito promissora, muito boa, e trouxe jogadores veteranos. Então, por exemplo, puxa, o Oscar de novo, ele não pode jogar. Eu não vi surpresa para quem isso, né? O Lucas tem tido... O Lucas ainda foi um dos caras fundamentais para o São Paulo ganhar o título de 2023 da Copa do Brasil. Ok, então é um investimento que de alguma forma se pagou naquela fase inicial. Mas não dá mais para contar com o Lucas, considerar o Lucas um desfalque. Ontem entrou de novo, né? Ou seja, vai jogar de vez em quando. Então, qual foi o erro de São Paulo? Um dos erros de São Paulo muito sérios para mim. São Paulo, para aliviar a folha, para resolver problemas assim de curtíssimo prazo, liquidou a base. A base de São Paulo de 2024/25 era excelente. São Paulo negociou garotos muito, muito promissores. Então, São Paulo tem que fazer um esforço para gastar menos com jogadores veteranos de mercado, que aparentemente podem ser solução de curto prazo, para ter um pouco mais de paciência, como foi o São Paulo do Cilinho, que não tinha, era um São Paulo endividado naquele momento, o Cilinho apostou numa base, São Paulo apanhou no começo e depois colheu muitos resultados com isso, e esse tem que ser de novo o caminho para São Paulo. São Paulo, Cotia tem dado grandes frutos, ótimos frutos. Agora, esses frutos têm que amadurecer dentro do Morumbi. Não adianta querer negociar, liquidar todo mundo para contratar jogador veterano aí, como o Corinthians fez, como outros clubes de vez em quando fazem. E outra coisa em relação, vocês falaram sobre a LDU no começo. A LDU esse ano
LDU esse ano, olha lá, eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo, fez 2 jogos com o Flamengo, ganhou um, perdeu um, empatou o outro. Então, nesses 6 confrontos, a LDU ganhou 3, perdeu 2, empatou 1 contra times importantes do futebol brasileiro. Ora, bolas, como é que alguém pode olhar um confronto contra a LDU, contra um time equatoriano qualquer, e falar assim, é fácil, já estamos classificados. Bom, o Barcelona de Guayaquil eliminou o Corinthians, o Chuquiruna passou pelo Cruzeiro lá na Sul-Americana. O Vale vive batendo em um monte de brasileiro toda hora. E os caras acham que é fácil. Mas que mente. Então, você que ouve alguém falar, é fácil pegar um equatoriano, fuja desse comentário, porque isso é uma bravata, isso é papo furado de quem não acompanha. O time do Equador hoje ele vai jogar contra o brasileiro e não vai morrer de medo como alguém supõe. Ele vai fazer confronto igual. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas favorito em uma proporção 60-40. Tá longe de ser barbada. É que se criou a história de que a Libertadores virou uma Copa do Brasil e que os times brasileiros eles levam muita vantagem contra os outros times da América do Sul. Palmeiras, é isso que eu ia comentar. Palmeiras e Flamengo levam vantagem. Agora os outros apanha. Também. Flamengo não deixa mentir. Flamengo não deixa mentir. Esse ano mesmo, né? Central Córdoba. É Penharol, é Olímpia. Penharol, Olímpia. Flamengo Perdeu pro Alcas. Perdeu pro Alcas. O Flamengo nos últimos 3 anos ele classificou em segundo no grupo, na fase de grupos. Nos últimos 3 anos. Ano passado perdeu pro Palestino. Justiça seja feita. E aí, deixando o lado do torcedor de lado. Quem negocia bem os confrontos contra esses times aí tem sido o Palmeiras. Sim. O Palmeiras perde pros daqui e tal, né? Mas contra a vizinhança aqui tem se dado bem. Agora não é fácil. Sabe? Jogar contra a LDU é fácil para quem? Né? A LDU é um time... Gente, nesse século, faço sempre esse recorte, nesse século, a LDU tem mais currículo em competições da América do Sul do que todos os brasileiros, à exceção de Palmeiras e Flamengo. Ela já ganhou Libertadores, já ganhou Sul-Americana e já ganhou Recopa. O Boca Juniors, porque assim, há um respeito pelo Boca Juniors e o River Plate, mas o resto é aquilo, né? Se a gente pegar aí a LDU, vamos amassar, vamos golear, vamos passar. Se pegarmos o Del Valle, não, somos favoritos. É o que a maioria dos clubes brasileiros pensam. E aí tem um respeito pelo River e pelo Boca, mas mesmo assim o Boca esse ano saiu na pré-Libertadores pro Alianza Lima. E os times brasileiros têm batido mais no River do que nos equatorianos, né? Sim. O River toda hora apanha dos times aqui. O Palmeiras tirou esse ano, ano passado foi o Atlético, o Inter no retrasado. E os equatorianos têm conseguido tirar, assim, que às vezes é tudo muito exagerado hoje em dia. Há um domínio brasileiro na Libertadores? Sim. Quando você olha que nas últimas 6 edições foram 6 campeões brasileiros, 4 finais entre brasileiros, claro que isso é um domínio. Mas, assim, quando você coloca um fato que há um domínio brasileiro nos últimos anos, aí já vai pro exagero, né? Parece que ele vai pegar qualquer adversário e vai ganhar de 10-0 de todo mundo, que vai ganhar vai pegar, vai bater aqui, vai bater lá, vai ganhar de todo mundo, vai atropelar, e não é assim. Vai ter jogo duro, vai ter jogo difícil. Se você tiver bem, você tem uma chance bem maior de ganhar, mas se tiver mais ou menos, vai se enrolar. Então, assim, há um domínio, só que há o exagero, né? Parece que os times brasileiros são times profissionais, o resto é tudo semi-amador, o resto tudo pegou na rua, vem jogar você, vem jogar você. Não é isso, né? Sempre há um exagero, né? Não dá, falta às vezes um equilíbrio no negócio. O domínio, é claro, 6 títulos mostram isso seguidos, mas tem adversário, tem jogo. Quando você não estiver bem, se você vacilar, o outro pode ganhar de você. Os times brasileiros tropeçam, principalmente fora de casa, com muita frequência.